Quando a gente começa a olhar mais o macro, a gente consegue entender algumas coisas que vêm acontecendo. Uma reflexão que eu gosto muito de fazer é se nós voltássemos no tempo, há 200, 300 anos atrás, com uma imagem de satélite, por exemplo, uma imagem por cima do planeta, nós veríamos um planeta completamente diferente com o que está hoje, né? Nós teríamos mais áreas verdes, menos construções, menos asfalto, por exemplo. E é claro, é evidente que aconteceram várias mudanças na sociedade e assim tem que ser mesmo. E essas mudanças, elas trazem consequências também para o clima, né? Então, podemos observar uma quantidade enorme de gases de efeito estufa sendo emitidos nos últimos anos. Podemos observar mudanças no uso da terra. E tudo isso traz alterações climáticas que nós podemos observar, por exemplo, pela temperatura dos oceanos, pela maior incidência de eventos extraordinários, pelo aumento da temperatura. Então, sim, nós estamos com mudanças climáticas e, a partir disso, nós já entendemos algumas causas e podemos traçar alguns planos para solucionar essas causas e, quem sabe, proporcionar uma vida para os nossos filhos e netos melhor do que elas, se nós não tomássemos essas ações. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Que tipo de soluções, por exemplo, na área, né, que o senhor... Porque o engenheiro agrônomo, ele trabalha justamente para estudar a terra, um melhor clima, não é isso? Para o solo poder produzir melhor. Eu não sei se abrange, também não tenho especialidade na área, só pode falar muito melhor do que eu, mas que tipo de soluções podem ser implementadas para minimizar esse efeito? Muito legal a pergunta. Eu lembro quando eu era criança, eu assistia muitos documentários sobre mudanças climáticas e eles colocavam como vilão as indústrias, saindo aquela fumaça. E com o passar do tempo, né, nesse propósito que nós temos de ajudar a limpar o clima, eu fui estudando mais profundamente e entendi que a mudança no uso da terra é um dos maiores fatores que contribuem para as mudanças climáticas e para colocar mais gases de efeito estufa na atmosfera. Pois nós temos, por exemplo, no solo, grandes teores de carbono. E quando nós não manejamos esse solo bem feito, o que acontece é que esse carbono vai para a atmosfera, potencializando toda a mudança climática. Além disso, os adubos, os fertilizantes que nós utilizamos no planeta, e claro, no Brasil também, por ser uma das agriculturas mais importantes do planeta, esses fertilizantes também têm potencial de emissão de gases mais potentes até do que o gás carbônico. Por exemplo, o óxido nitroso. Quando nós trabalhamos com adubações nitrogenadas, com fertilizações nitrogenadas, esse gás ele tem um potencial de aquecimento 300 vezes maior do que o gás carbônico. Então, entendendo isso, um engenheiro agrônomo com consciência, ele pode atuar em vários produtores rurais, levando boas práticas para que esses produtores rurais não só emitem menos gases de efeito estufa, mas também nós fazemos parte da solução, pois existem práticas de manejo sustentáveis que sequestram esse carbono da atmosfera e colocam na forma de matéria orgânica do solo. E quando nós fazemos isso, nós temos também ambientes mais produtivos e mais resilientes, menos dependentes do clima. Então, coloca a agricultura como um fator de solução desse complexo problema. Quem normalmente é o mais atingido tem a solução. Só acabou de dar uma aula agora de agronomia, porque eu desconhecia completamente essa questão de que a terra, o manuseio da terra, a forma que se trata, é um dos propulsores de aquecimento global, né? Que potencializa, como o senhor falava. Agora, em relação à importância das pessoas se aprofundarem nesse conhecimento, é muito importante, né, engenheiro? Com certeza, porque os engenheiros agrônomos, eles atuam com os produtores rurais, entendendo quais são essas práticas e como levar elas a campo de uma forma que o produtor rural ganhe mais dinheiro com a sua atividade e também faça essas práticas sustentáveis, é o caminho que nós temos. Por exemplo, no Brasil, pelo clima nosso ser tropical, essas práticas que colocam carbono no solo melhoram também o sistema. Além disso, nós temos várias tecnologias biológicas,
o Brasil é um dos líderes em utilização de tecnologias biológicas, que é uma alternativa, por exemplo, a fertilizantes químicos que dependem de combustíveis fósseis para serem produzidos e também tem potencial de aumentar a emissão de gases de efeito estufa. Então, o engenheiro agrônomo que consegue entender essas tecnologias biológicas, que consegue, por exemplo, utilizar o plantio direto, que é um sistema conservacionista do solo, onde o Brasil tem 36 milhões de hectares sobre esse sistema. E essas práticas agronômicas, elas dependem de conhecimento para que você possa levar da melhor forma para o produtor rural. E temos que lembrar que uma fazenda, ela é uma empresa, ela precisa ser rentável. Então, entender essas boas práticas e como adaptar elas a cada realidade do produtor rural para que ele possa também ser rentável e ajudar a limpar o clima. Esse é o nosso propósito no Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável e, por isso, nós dedicamos toda a nossa energia para fomentar essas informações.